Bom dia! E hoje vamos à matéria de História. Peço que vocês abram seu livro na página 48. Vamos lá? Então vamos conhecer a relação entre indígenas e portugueses. Primeiro eu vou ler, depois eu vou explicar, ok? Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e se encontraram com os indígenas. Esse choque cultural levou ao estabelecimento de diversos tipos de relação entre os grupos. Em certos momentos eram rivais, em outros eram aliados. Os membros da Igreja Católica foram responsáveis por intermediar o contato entre esses dois grupos. Dessa forma, muitos missionários eram inseridos nas embarcações que vinham para o Brasil. O objetivo desses missionários era catequizar os índios, isto é, converter os indígenas ao catolicismo e ensiná-los os hábitos de trabalho e comportamento dos europeus identificados como os certos. As consequências desse contato mostram uma grande derrota dos povos indígenas, que representam uma minoria no Brasil atual. Além da violência utilizada ao longo da colonização, o contato com os portugueses trouxe novas doenças que os indígenas não conseguiam curar. Essas questões causaram uma grande redução dos indígenas brasileiros. Então, vamos lá. Sabemos que o Brasil foi descoberto dia 22 de abril de 1500. Mas, na verdade, dia 22 de abril não foi uma descoberta exatamente, porque já existia no Brasil os índios. Então, na verdade, foi um descobrimento dos portugueses ao Brasil, porque já existiam pessoas lá. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles viram um monte, então eles olharam assim e colocaram o nome de Monte Pascoal, foi o primeiro nome dado ao Brasil. Por que Monte Pascoal? Porque é próximo à Páscoa, 22 de abril é próximo à Páscoa, então eles colocaram esse nome devido à proximidade da data à Páscoa. E eles tinham uma relação de rivais, né, porque os portugueses queriam invadir, né, o território dos índios, e em alguns momentos eram aliados, porque quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios andavam completamente nus e os portugueses tinham roupas, usavam roupas. Então, para eles, tanto os índios quanto os portugueses, um era muito diferente do outro. E, em alguns momentos, os portugueses mostraram para os índios coisas que eles nunca haviam visto, como o espelho. Apesar deles virem, né, o rostinho deles através do reflexo, né, na água, eles nunca tinham visto um espelho na vida. Então, para eles, eles ficavam encantados com aquilo. Eles nunca haviam usado um sapato. Eles não conheciam as armas, porque a arma do índio era o arco e flecha, que era a forma que eles caçavam. E aí, de repente, eles viram a arma, eles conheceram o espelho, eles conheceram o sapato, roupas, coisas que eles nunca haviam visto antes. Tem alguns momentos eles eram aliados, porque um mostrava o que conhecia para o outro, e aí, em alguns momentos, eles eram rivais. Então, como havia esse conflito, eles achavam melhor colocar a Igreja Católica para intermediar esse contato, para que houvesse menos brigas. E aí teve a primeira missa, com o intuito de catequizar os índios. O que eles queriam, na verdade, era que os índios tivessem os hábitos dos europeus. Eles queriam que eles usassem roupa, eles queriam que eles aprendessem a língua portuguesa, eles queriam que eles tivessem um comportamento de obedecer aos portugueses. E essa missa aconteceu, quem fez foi o Frei Henrique de Coimbra, como vocês estão vendo aqui, ó, nessa figura, tá vendo? Uma cruz. Quer dizer que foi a nossa primeira missa que aconteceu aqui no Brasil.
E, infelizmente, houve uma grande derrota dos índios, porque eles eram minoria, porque eles meio que invadiram, né? Então, vieram muitas pessoas de lá para cá, então houve essa invasão, então eles eram uma minoria, além do mais, houve uma violência, que eles queriam a colonização do Brasil, queriam que aquilo fosse deles, e além do mais, os índios, quando ficavam doentes, eles são um povo muito organizados. Tem um cacique, né, que é o responsável pela tribo, e tinha também um pajé, que era tipo um médico, né, tipo um curandeiro. Ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, toma esse chazinho daqui que é bom. Ah, toma, soca essa folha, coloca num machucado que vai curar. Então, eram doenças que eles estavam acostumados e aí eles eram curados com ervas medicinais que tinham na própria floresta. Eles mesmos procuravam lá e lá eles encontravam. E agora, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles vieram com um monte de doenças novas que os índios não conheciam, então não tinha como curar, não tinha, eles não sabiam qual erva utilizar para que aquilo melhorasse. Então, muitos morreram, porque os portugueses trouxeram essas doenças novas que eles não conheciam, e aí houve uma redução muito grande de indígenas no Brasil. Então, através desse texto, vocês vão conseguir responder algumas questões que estão no caderno. Espero que tenham gostado.